Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, a essa terça-feira de estudos. Como em toda terça-feira a gente se encontra sempre às 19h30 aqui no meu canal. Eu sou Dimas, para quem não me conhece, sou proprietário do Instituto Zen aqui na cidade de Jaraguá do Sul, e o canal foi construído com o intuito de trazer mais informação acerca da espiritualidade, de assuntos da espiritualidade, também de assuntos esotéricos e místicos, e também ter esse olhar diferenciado, esse olhar um pouquinho mais apurado para esse momento de transição que todos nós estamos atravessando, e também de criarmos esse olhar novo nesse processo de expansão de consciência. Então, seja muito bem-vindo. Nossos encontros acontecem sempre todas as terças-feiras às 19h30, e hoje, especialmente, estamos iniciando uma nova etapa nesses nossos encontros. Hoje estaremos iniciando, então, a leitura, e os comentários referente ao livro Missionários da Luz. Missionários da Luz é a terceira obra que André Luiz psicografou, que na verdade Chico Xavier psicografou, ditado por André Luiz, e damos então continuidade a todo esse processo de estudo iniciado ali no começo do ano, em fevereiro, com o livro Nosso Lar. Então hoje nós vamos entrar na terceira obra, e se caso você tenha perdido alguma obra, algum livro, e queira acompanhar todos os nossos estudos e a maneira como nós lidamos com esse aspecto, todas as obras estão gravadas aqui no meu canal do YouTube, basta você procurar. A primeira obra foi o Nosso Lar, então se você procurar Nosso Lar você vai encontrar. E a segunda obra foi Os Mensageiros, que nós terminamos na semana passada. E agora estamos iniciando hoje a terceira obra com o livro Os Missionários da Luz, ou Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz. Para quem não sabe, ou para quem está entrando nesse momento, a gente vai estudar todas as 13 obras psicografadas. É um estudo que, por enquanto, não tem fim. A gente vai continuando, depois de terminar essas obras, provavelmente a gente vai trazendo outras obras. E todo esse estudo é feito com muita calma, com muita tranquilidade, sem pressa, para que a gente consiga se inteirar e trazermos esse conhecimento de André Luiz, escrito lá em 1968, 1970, para a nossa vida hoje, Nem foi 1970, foi 1948. Então, para a nossa vida hoje. Então, trazer esse conhecimento para a nossa vida, e assim a gente fazer ou tentar nos melhorarmos como pessoas, e assim fazer a nossa reforma interior, que é tão importante para o nosso processo reencarnatório hoje aqui na Terra. Ok? Então, hoje, iniciando um novo livro, como sempre eu faço um minutinho de meditação, um minutinho de relaxamento. Então, eu gostaria que nesse instante você fechasse os seus olhos um pouquinho e entrasse nessa conexão, nessa egrégora de luz, nessa egrégora de paz que nós nos encontramos nesse momento. Então, expire bem fundo, eleve seus pensamentos ao alto. Tranquiliza a tua mente. E vai acalmando os teus pensamentos, tranquilizando. Não queira nada nesse instante, não pense em nada. Simplesmente se permita viver esse momento. E desliga do teu cotidiano, desliga do teu trabalho. Desliga de todas as energias
que nesse momento não são importantes para você, de tudo aquilo que não é interessante para você nesse instante. E se foque nesse estudo, nesse momento. E convidamos também nesse momento a toda a espiritualidade de luz que se faça presente em nosso lar, em nossa casa, trazendo-nos esse sentimento de compaixão, de amor, de esperança, de paz, de fraternidade. E assim nos conectamos com essa egrégora de luz, permitindo que nesse instante, por essa uma hora e pouquinho, possamos estar inseridos dentro desse processo. Inspira bem fundo, relaxa e lentamente vai abrindo os teus olhos, se conectando com o aqui e agora, e vai pegando o teu livro nas suas mãos. E assim vamos dar então início a essa nova etapa na nossa caminhada com o livro Os Missionários da Luz ou Missionários da Luz, ditada pelo André Luiz, psicografada por Chico Xavier. E como eu gosto, essa obra foi lançada em 1945 e como eu gosto de fazer em todo o início do livro, eu gosto de ler a mensagem de Emmanuel de começo, porque a mensagem de Emmanuel sempre é muito significativa, né, para todos nós. Então eu gosto de iniciar sempre com a mensagem dele nesse início. Nesse livro nós vamos ter, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, são 20 capítulos que nós vamos estudar, né? E nós vamos mais devagar nesse livro, nós não vamos estudar 2 capítulos por vez, provavelmente nós vamos estudar um capítulo só, tá? Para que a gente possa fazer com bastante calma esse estudo, porque tem bastante informação daqui para frente, assim como todas as outras obras de André Luiz também. Então vamos iniciar com a mensagem de Emmanuel nesse livro, que é bem importante para nós. E Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: Ante os tempos novos, lembrando que o livro foi escrito em 1945. Ante os tempos novos. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real. Admirados, espantadiços, a vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas, se os emissários do plano superior
revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades nem a região dos favores, não divisa acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de Consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a afeição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim, e é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos encarnados na época presente com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo regenerando-lhes as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por esse motivo, leitor amigo, que André Luiz vem, uma vez mais, ao teu encontro, para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito
não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro da alma, continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Muito bonita a mensagem de Emmanuel nesse começo de livro novo para nós, né, do Missionários da Luz. E o que ele nos fala, né, o que ele nos retrata nessa carta de abertura, né, nessa mensagem de abertura. André Luiz nos mostra muitas coisas, né? Então ele fala ali que muitas das vezes as pessoas elas veem tudo com muito encanto, né? Toda a parte espiritual, tudo com muito encanto, tudo como muito mágico, tudo como muito um conto de fantasias, onde se espera estar nesse mundo de fantasias sem precisar passar por algumas provações ou sem precisar passar por alguns movimentos internos. Então, Emmanuel nos mostra nessa abertura e ele nos diz: o responsável para você alcançar esse mundo que André Luiz fala, esse universo do pós-morte, essa colônia espiritual que a gente tanto lê nos livros como a gente viu no Nosso Lar e tantas outras coisas mais que a gente pode presenciar ainda em vida, depende de nós. Então ele transfere toda a responsabilidade para nós encarnados e nos diz: vocês estão em uma experiência, né? E vocês precisam aprender com essa experiência. Então, nós estamos vivendo uma nova oportunidade e nós precisamos aprender com essa nova oportunidade. Nós não podemos simplesmente deixar de lado todas as coisas materiais que nós temos e todas as coisas que nós vivenciamos para simplesmente viver uma questão espiritual ou viver uma vida 100% espiritual. E é isso que eu falo e é isso que Emmanuel traz nessa carta de abertura. Nós estamos na Terra e nós precisamos viver as coisas da Terra. A espiritualidade nos chega para nos auxiliar nesse processo. Ela nos chega para mostrar, muitas das vezes, o caminho a ser tomado. Muitas das vezes não, ela sempre nos mostra. Mas dificilmente, dependendo da sombra que nós nos encontramos, nós conseguimos enxergá-la. Então, a partir desse momento, de quando nós não vemos o caminho mostrado pela espiritualidade, né? O caminho que ela nos mostra e nos traz as inspirações para que a gente siga, é ali que nós entramos com o nosso livre-arbítrio e estamos à mercê das nossas próprias escolhas. Então, olhar para a nossa vida é ter um olhar diferenciado de que nós temos muitas coisas para aprender. Não vivemos ainda num mundo de plenitude, não vivemos num mundo ainda de 100% de paz ou de amor.
vivemos ainda no mundo de dualidade, né? Em fase de transição, estamos numa fase de transição. Então, automaticamente, ainda temos que lidar muito com a nossa sombra. Eu sempre digo, a pessoa que olha muito para a luz se cega, porque ela não quer enxergar a sombra, né? Então, perceba que nós precisamos viver em equilíbrio e estar em equilíbrio. Aprender a olhar para os nossos erros, aprender a olhar as nossas sombras, né? Quando eu falo sombras, identifique erros, identifique mazelas. Então, quando a gente olha para os nossos erros, quando a gente olha para as nossas dores, quando a gente olha para as coisas que a gente ainda, digamos assim, é teimoso, né? É fazer com que, e esse olhar for um olhar de aprendizado, é fazer com que a gente evolua como espírito. E o nosso espírito começa a se depurar e a se limpar ainda em vida, que é isso que esse é o propósito da espiritualidade. A espiritualidade não quer que a gente sofra, por exemplo, no limbo, que a gente sofra nas regiões umbralinas, né? Então, realmente, o processo da espiritualidade, o que a espiritualidade realmente deseja para nós, é que a gente se cure ainda em vida, para que a gente não precise retornar, para que o nosso espírito possa sim ir adiante, crescer, evoluirmos como pessoas na Terra e evoluirmos como espíritos, né, no mundo espiritual. Então, é uma ótima reflexão que Emmanuel nos traz, né, com a visão da nova era, né? E a nova era é agora. E então entramos no capítulo 1, o psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde, à noite, de minha visita e esperei os ensinamentos práticos alimentando indisfarçável interesse. Surgia uma oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que os fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias em torno das zonas de acesso. Postavam-se corpos de guarda e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Então, essa parte eu já tinha falado uma vez para vocês, que em toda reunião mediúnica, a espiritualidade, ela sempre vai colocar limites, né, numa reunião onde somente entram espíritos que estejam prontos para escutar o que vai ser feito ou o que vai ser mostrado, né? E os mais ignorantes são deixados do lado de fora, os mais ignorantes não entram, porque esses espíritos mais ignorantes iriam, de uma certa forma, atrapalhar a reunião. Então, eles são impedidos de entrar. Então, automaticamente, são feitas barreiras para que a espiritualidade mais densa,
a espiritualidade que ela não tem esse compromisso e esse olhar de querer aprender para evoluir, não entre no ambiente. E aí você vai dizer assim, nossa, mas não seria interessante para eles entrarem e tudo mais? É interessante para eles entrarem quando eles querem evoluir. E isso nos traz uma reflexão para a nossa vida hoje. Então, às vezes, nós queremos impor as coisas para algumas pessoas. Não é verdade? Então, às vezes, porque nós já estamos em um processo um pouquinho mais adiante, às vezes porque nós já aprendemos um pouquinho mais, já temos um entendimento um pouquinho melhor e a gente quer trazer as pessoas para junto de nós. Então, a gente até convida. E aí essa pessoa não tem interesse, essa pessoa ainda não despertou para esse lado. E aí você vai e convida de novo, ela diz que não, aí você vai e convida de novo, ela diz que não, você vai e convida de novo, ela diz que não, daqui a um pouco você força ela para ir, e aí você empurra ela para ir, aí você praticamente obriga ela a ir, e às vezes não é esse o caminho, né? Então o que acontece com o lado espiritual? Espíritos que ainda não estão prontos e que não querem escutar ou que vão para essas reuniões só para atrapalhar, são mantidos do lado de fora. Qual é o ensinamento para nós? A gente precisa respeitar o outro, né? Respeitar que nós estamos evoluídos numa mesma esfera, nós estamos evoluídos numa mesma dimensão, né? Então estamos aqui em terceira e quarta dimensão e todos estamos dentro dessa mesma característica. Mas o que nós precisamos olhar de diferente? Estamos em níveis de consciência diferentes. Então, algumas pessoas têm um nível de consciência um pouquinho mais alto, outras têm um nível de consciência um pouquinho mais baixo. Então, nem todas conseguem acompanhar o mesmo ritmo que nós temos, não conseguem acompanhar as mesmas coisas que nós fazemos, nós estudamos ou que nós conseguimos trazer de reforma para dentro de nós. Então, é respeitar esse tempo, não obrigar, convidar sim, mas não obrigue, né? A mesma coisa quando eu falo, quando algumas pessoas ali já, né, que estão me acompanhando são meus alunos e eu sempre falo isso nas minhas aulas, nas aulas de terapia, eu sempre digo assim, quando alguém marca consulta, né, para comigo, como por exemplo, então a mãe liga, eu quero que o meu filho faça um atendimento contigo. A primeira coisa que eu pergunto para aquela mãe é, ele quer? Ele quer o atendimento? Ele quer vir na terapia? Ele deseja isso? Ele não quer, mas ele está precisando porque não sei o que, não sei o que. E aí eu digo para a mãe, então venha você. Venha você primeiro, passe primeiro, aí a gente vem e conversa para eu entender melhor. E aí eu passo ela na terapia, porque muitas vezes é ela que está precisando mais do que o filho. Então aí eu explico que às vezes o filho não está pronto, que o filho ainda precisa amadurecer outras coisas, que às vezes o filho precisa experienciar algumas coisas ainda, ele precisa sentir algumas coisas, mas nunca deixe de estender a mão. Então, se você é mãe ou pai e está passando por algum processo com seu filho, convide-o sempre a andar no caminho reto, mas não obrigue. No momento certo, ele vai pegar a sua mão e ele vai perceber que essa mão sempre esteve estendida. E outra questão, mostre por exemplos, né? Então, um filho quando está muito rebelde, entrando nessa questão de filho, não sei se alguém de vocês está passando por um processo assim, mas enfim, eu estou falando. Um filho quando entra num processo de rebeldia, muitas das vezes o que ele quer chamar, o que ele quer dizer é que ele está querendo atenção, ele quer carinho, ele quer ser visto. Então, nesse momento é preciso olhar para o filho e muitas das vezes é a ausência do pai, né? Então o pai precisa olhar para essa criança, o pai precisa acolher essa criança, não brigar, não xingar, não condenar, não criticar, perceber que em algum momento houve falhas, tanto de uma parte como de outra parte, e acolher esse filho, né? Acolher nesse momento essa criança para que tudo volte à normalidade, que tudo seja preenchido novamente com amor, né? Continuando. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia, emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa.
Grandes números de cooperadores velavam atentos. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 70 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversas das energias de esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais à maneira de fonte miraculosa, com origens nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Então, quando a gente às vezes está em estudo, né, mesmo aqui, à distância, né, você aí na sua casa, eu aqui na minha, a gente entra dentro desse processo. Então, automaticamente, quando a gente entra num estudo tão aprofundado, a gente consegue se conectar tão profundamente no estudo, ter essa conexão, a gente consegue emitir esses raios e esses raios conseguem entrar em unificação com o plano espiritual e assim também a gente receber essas bênçãos da espiritualidade. Então é como se nós recebêssemos um bálsamo em cada encontro que a gente se conecta, em cada encontro que a gente tem aqui de estudo. Porque é o momento que a gente dá para a espiritualidade. É o momento que a gente abre a porta da nossa casa e diz assim, podem entrar, vocês são bem-vindos aqui. Então, assim como eles entram e nos fazem um grande bem-estar, assim é os estudos. Então, a gente sai leve do estudo, a gente sai equilibrado do estudo. Por quê? Porque a espiritualidade está atuando. E nós, nesse momento, estamos numa vibração elevada, nós estamos numa vibração edificante para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida. Então, esses momentos acontecem aí, na tua casa. Essa luz, essa radiação, essa bênção. É como se durante uma hora e pouquinho você ficasse constantemente num passe, né? Recebendo essa energia do plano espiritual. Então aproveite. Continuando. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos. Porém, consegue um intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Não supunha tão difícil a tarefa, aduzia espantado. Verá, falou Alexandre Gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo e ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor,
e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me à expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De todo modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Só falando aqui, dessa parte antes de continuar. Então, quando nós nos colocamos a serviço da espiritualidade, nós precisamos ter a consciência, de que nós precisamos ter essa reforma interior, precisamos ter esse olhar para a reforma interior, precisamos construir essa reforma interior, precisamos nos aperfeiçoar como pessoas, trazer esse olhar mais fraternal para a vida, para conosco mesmo e, acima de tudo, trabalhar o amor próprio. Claro, estamos na Terra, então automaticamente somos falíveis de erros e como a gente vive no mundo de dualidade, volta e meia a gente vai errar. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais você tiver um trabalho edificante, quanto mais reto você andar no caminho, quanto mais você se perceber e assim você começar a melhorar-se como pessoa, mais fácil, mais amplamente e mais profundamente a espiritualidade vai trabalhar com você. Então, se você quer uma comunicação da espiritualidade, se você quer desenvolver faculdades mediúnicas que estão ali designadas para você e que você sabe que você tem, e essas faculdades você quer que elas sejam o mais transparentes, as mais cristalinas, e profundas, você precisa trabalhar sua reforma interior. Então, por exemplo, uma comunicação como a psicografia que ele está falando ali, depois mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais claro isso. Então, ali mesmo que não podem ter interferências externas, porque quanto mais profundo e mais conectado o médium estiver e mais dentro de uma reforma interior, mais puro esse médium tiver, mais clara é a comunicação da espiritualidade, menos interferência do homem vai ter sobre a mensagem, Então é isso que a espiritualidade quis dizer. E prestem atenção que sempre vão surgir mensagens, quando há uma mensagem num grupo de uma espiritualidade, seja na psicografia ou seja numa fala, sempre vão surgir mensagens que sejam condizentes com o trabalho que está sendo feito, com aquilo que as pessoas precisam escutar naquele momento. Nunca uma coisa fora, Por exemplo, o grupo está ali reunido, abriu seu evangelho e no evangelho saiu o olhar para pai e mãe, O olhar de piedade filial. E aí, de repente, a espiritualidade vem e fala sobre política e governo. Entende? Não existe coerência. Então, o espírito que está passando a mensagem ali naquele momento não é um espírito que está condizente com o trabalho, ou muitas das vezes pode ser um animismo do próprio médium, utilizando-se da própria mente, da própria imaginação para passar uma mensagem, tá? Continuando, indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar o intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão.
Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou: consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo Gomun. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósitos conscientes. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, olha como é complexo para a espiritualidade um simples movimento, né? Então, por exemplo, a questão da psicografia. Então, percebam o quanto que a espiritualidade precisa fazer, trabalhar mecanismos no nosso organismo, né? Nessa máquina, como a espiritualidade coloca, para que um simples movimento se desenvolva, como por exemplo a psicografia, e para que ela seja clara, sem a intervenção, sem a interferência do mecanismo do homem nesse processo, né? Então, existe uma vasta tecnologia por trás, né? Que faz com que todo o comando cerebral do homem se desligue e se conecte, então, junto com a espiritualidade, para que a mensagem seja mais clara e mais precisa possível. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser de nenhum modo a sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível com a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora
que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Então, a mediunidade, a espiritualidade, né? Então, quando se manifesta pela epífise, né? É ali que há esse despertar da espiritualidade, né? Essa conexão com a nova era, né? Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa, deslocando, porém, a sua atenção no cérebro para a máquina corpórea em geral. O orientador prosseguiu: a operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao se sentar aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis no tigroide, corpúsculos de Nicel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi definido por nossa influenciação contra qualquer choque de vísceras. As glândulas suprarrenais receberam um acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou: sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Repare nessa anatomia nova a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes, o mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar, recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível,
as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: "A paz de Jesus esteja convosco". Então, aqui nós temos um relato de um trabalho magnífico e lindo de psicografia e de como ela acontece. Então, às vezes a gente olha, né, para quem já foi numa reunião mediúnica. Eu vim de mesa branca, né, então o trabalho de mesa branca me ensinou muito, apesar de ter ficado pouco tempo na mesa branca. Mas o pouco tempo que eu fiquei foi muito intenso, porque quem me convidou para a mesa branca não foi propriamente o meu esforço por querer estudar, né, estar ali. Na verdade, eu fui motivado para ir para o lado do espiritismo, e eu me lembro que na segunda reunião mediúnica que eu fui, o mentor da mesa, sem me conhecer, né, a pessoa encarnada que estava ali, ela não me conhecia, eu não conhecia ninguém naquela casa espírita, não tinha nenhuma pessoa conhecida, eu era completamente estranho. E o mentor daquela mesa, ele recebeu o espírito do Dr. Leocádio José Correia na época. E o Dr. Leocádio José Correia, ele veio até a minha direção e disse: "Meu filho, teu lugar é lá na frente". Isso foi na segunda reunião, no segundo encontro que eu fui na casa espírita. E a partir de então, no terceiro encontro, eu comecei a frequentar a casa e já sentado na mesa branca, e foi muito intenso, foi muito benéfico, eu aprendi muita coisa. E aos poucos a minha mediunidade ela foi crescendo e aprimorando e tudo mais. E eu fui aprendendo muito. E isso foi lá com os meus... Hoje eu tô com 45 anos, então isso foi lá pelos meus 25, 26 anos, onde eu comecei a ingressar. Então já fazem 20 anos praticamente que eu tô dentro dessa caminhada, né, mais sério, né, dentro do espiritismo. E esse olhar, né, para a psicografia, então entender todo esse mecanismo que acontece, porque às vezes a gente está sentado ali na mesa branca, ou às vezes a gente está sentado numa plateia, e eu não sei se isso já aconteceu com vocês, se vocês já presenciaram, mas vir uma mensagem do espiritual através de uma psicografia é muito lindo, né? Então é um pensamento, né, que está vindo ali pelo lado espiritual, né? Não é o homem que está escrevendo, é a espiritualidade que está escrevendo naquele momento. Então é muito sublime. Então eu me lembro que a psicografia surgiu na minha vida, eu acho que eu já estava uns 3 ou 4 anos mais ou menos dentro da casa espírita, e aí surgiu a psicografia. E foi muito, muito intenso, né? E a primeira psicografia que eu recebi, e foi muito marcante para mim, até ainda me emociono a hora que eu falo sobre isso e coisa e tal, foi propriamente de Irmão Antônio, né? Então, Irmão Antônio foi a primeira carta psicografada que eu recebi. E a carta que Irmão Antônio escreveu foi justamente sobre o trabalho do nosso lar que a gente estava fazendo, né? Então, eu estava iniciando essa questão do nosso lar, e eu via que eu precisava fazer alguma coisa a mais. Eu estava com um grupo de jovens na época, e eu precisava trazer algum ensinamento a mais do que propriamente só a doutrina, só o estudo dos livros de Kardec. E aí, num dia, em casa, do nada, eu recebi uma mensagem, eu só senti que eu precisava pegar um papel, uma caneta, e eu comecei a escrever, e foi a mensagem de Irmão Antônio, dizendo que a espiritualidade do nosso lar estava se aproximando, e que se fosse dado a abertura para que esse conhecimento fosse trazido para dentro da casa. E até então eu não tinha estudado ainda os livros de André Luiz. Eu não tinha pego as obras de André Luiz para estudar. Então eu ia aprender junto. Eu ia estudar, repassar para os alunos e ia aprender junto. E esse primeiro grupo foi um grupo muito lindo. Então eu comecei com os jovens e depois fui para os adultos. E foi muito lindo todo esse processo. Então a primeira psicografia que veio
foi muito intenso, as palavras eram muito puras, você sente nas falas que são muito puras, você sente na escrita que não são tuas palavras, você percebe nitidamente que não são tuas palavras. Então, quando você recebe uma psicografia, interrogue muito uma psicografia e veja que se realmente, quando vem uma mensagem de um espírito, de uma pessoa que já desencarnou, por exemplo, que já partiu, que já foi da tua casa, ou que seja muito próximo, que você tinha muito amor, perceba se aquelas falas que estão ali na carta são falas que te lembram essa pessoa. Não só porque tem palavras bonitas, de conforto para você, mas quando você lê a carta, você lembra essa pessoa? É nesse sentido que a gente traz a veracidade de uma carta espírita, né? Uma psicografia. E não há ali a influência do médium, né? Dentro do mediunismo ou do próprio imaginário do médium. Então, quando você... É uma dica que eu dou para você, né? Então, se você vai a uma casa espírita, frequenta uma casa espírita e você recebe uma mensagem psicografada, você tem que trazer essa coerência. Então, a mensagem que está ali, quando você lê a mensagem, ela te faz lembrar a pessoa que desencarnou? Porque eu digo assim, não é porque ela está do outro lado que ela vai ser diferente. A gente fala muito isso. Não é porque aqui é diabinho e do outro lado vai ser anjinho. Não. Ela vai manter as características dela. Ela pode trazer algumas palavras a mais, um pouquinho mais rebuscadas, dependendo do tempo que ela está desencarnada. Mas praticamente ela vai conversar com você, ela vai trazer palavras para você que vão te fazer lembrar que é ela, que esse é o propósito, porque aí você realmente vai ver na carta que é a carta que ela escreveu, que não é uma fraude, mas sim é ela que escreveu, que não há um charlatanismo nisso, né? Então, cartas psicografadas sempre precisam ser levadas muito a sério e tudo mais. Eu já recebi pedidos de várias pessoas que gostariam de receber cartas psicografadas e eu sempre falo que o telefone sempre toca do lado de lá, né? Então, é de lá para cá que o telefone toca. Então, não é quando eu quero, não é quando você quer. É assim quando acontece. Então, quando a espiritualidade ela percebe que o médium está pronto e que o trabalho está ali para ser desenvolvido, né? Então, acontece. E eu me lembro que quando no livro dos missionários da luz, foi onde o irmão Antônio disse a frase lema do nosso projeto, foi onde nasceu o Projeto Vida, né? Onde a gente trabalhava e ajudava várias instituições. A gente fez um trabalho lindo de Violetas na Janela, onde a gente levou flores para as pessoas que estavam internadas no hospital. E essas flores foram levadas com mensagens, as pessoas deixaram mensagens sem saber para quem elas iam chegar. E isso nós entregamos como a Violeta no hospital. Foi um trabalho lindo, 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 lindo. A gente fez no shopping aqui de Jaraguá. E foi inesquecível, assim, foi um trabalho muito intenso, foi muito grandioso. E ali a gente vê que, né, e naquela época o irmão Antônio passou a mensagem lema para nós, que era servir com amor e servir sempre. Então ele disse que quando o servidor está pronto, o trabalho acontece, né? Então quando você quer uma psicografia, e eu sempre digo tipo assim, quando o médium está pronto, né, para receber aquela mensagem, e quando a pessoa está pronta para receber essa mensagem, né, o trabalho acontece, né? Então a mensagem surge, a mensagem vem e tudo é harmonioso, tudo é muito bonito e tudo é muito conectivo com a espiritualidade. E naquele momento que você lê a carta, onde você ainda tem sombra dentro de você, ainda é escuro dentro de você, no momento que você lê a carta, a luz se faz presente e tudo que é escuro deixa de existir, né? Porque a luz começa a te preencher. E é isso que uma carta psicografada traz. Ela te enche de luz. Quando você lê a carta, você se ilumina.
Não existe dúvidas, existe iluminação. E aí sim, é ali que tem uma veracidade, é ali que há uma veracidade numa mensagem mediúnica. Tá bom? Gente, as nossas aulas nesse segundo livro vão ser sempre de 1 hora, tá? Para não se tornar muito extenso e também não se tornar muito cansativo. E assim eu também tenho mais tempo para explicar para vocês, eu posso ir com mais calma, não preciso fazer tudo muito corrido, tá bom? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, né? Foi com o primeiro capítulo e com a mensagem de Emmanuel. E todas as aulas nós vamos sempre pegar um capítulo para que eu possa explicar um pouquinho mais profundamente e assim trazer para os nossos estudos isso com mais claridade e com mais intensidade, que é assim que a espiritualidade quer, tá bom? E também não se torna tão cansativo. Então te agradeço muito por essa terça-feira, por esse encontro, e a gente se vê na próxima semana, na próxima terça-feira, com o capítulo número 2 do livro Missionários da Luz. Gratidão e uma abençoada semana para todos nós. Até mais.